E assim, eu tenho umas coisas que eu vou enxergando, como eu estou sempre em evolução e buscando evoluir, prosperar, então eu sempre vou enxergando umas coisas e eu me jogo. Eu não tenho essa de falar, isso não dá certo. Se não der certo, eu vou fazer de outra forma e vai dar certo. Olá, graciosos! E hoje com mais um episódio do Pode Isso, Contadora! Quero trazer para vocês hoje uma pessoa que vocês vão amar, tenho certeza que vai inspirar a vida de vocês. E justamente na área de imagem, posicionamento, comportamento, ela é muito especialista nessa área. Antes de apresentar, eu quero falar quem eu sou para você que está assistindo aqui pela primeira vez. Eu sou Tanísia Marinho, sou contadora, sou a CEO da Azienda Gestão Contábil e amo a contabilidade. Eu acredito que ela transforma a vida das pessoas e dos negócios. Agora eu vou apresentar a minha convidada especial. Gente, ela é uma fonte de conhecimento e inspiração, hein? É uma mente curiosa e inquieta, dedicada aos estudos do comportamento humano e como isso impacta nas relações e no posicionamento corporativo. Ela é formada em etiqueta corporativa na França, certificada internacionalmente em atendimento em excelência nos Estados Unidos, mestre em distúrbio da comunicação humana, professora e consultora de etiqueta pela Escola Brasileira de Etiqueta e pela École Brasil, possui especialização no mercado de luxo e pós-graduanda em neurociência e comportamento. Essa mulher não para de estudar. Claro, não. É uma pessoa que está ligada. E eu tenho o maior prazer de apresentar Cris Sofiati. Obrigada, Tanísia. Satisfação enorme poder estar aqui com você hoje, contribuir também com a sua audiência. Que eu acho que, em primeira mão, se a gente busca tanto conhecimento, a gente precisa compartilhar. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente vem trabalhando muito, ter esse podcast, trazer conhecimento, trazer pessoas, assim como você, que uma pessoa estudada, né, assim, internacionalmente, é uma honra enorme. E eu tenho certeza que você tem tanto conteúdo. Inclusive, eu me beneficiei já disso, né? Gente, eu já fiz uma gestão de imagem aqui com ela. E, assim, amei. Eu aconselho a todo mundo precisa fazer. Todo mundo precisa ter uma gestora de imagem para dar um up na nossa vida aí. Mas me fale, como foi essa sua trajetória até chegar, né? Você veio... Gente, ela tá aqui de Uberaba, Minas Gerais, estamos em Maceió. Ela veio especialmente para isso. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco como foi essa sua trajetória, por que chegar, né, nessa questão do posicionamento, falar sobre isso. Você estuda aqui neurociência, comportamento. Eu acho que a gente... hoje em dia, né, está muito ligada a essa questão do outro, como influenciar, como atender com excelência. Como foi a sua trajetória, a sua vida até chegar a esse ponto? A minha trajetória é bastante pela história longa, né? Então, eu me formei, na verdade, Tanísia, em fonoaudiologia. E logo que eu me formei, com 22 anos, eu já comecei a dar aula na faculdade, porque eu já estava finalizando o meu mestrado. Então, assim, a minha história com estudo, com ciência, ela é muito forte. Porque eu acredito que o conhecimento liberta e transforma. Se a gente quer realmente ser mais livre, ser mais independente, alavancar na vida, a gente precisa buscar o conhecimento. E é um conhecimento de valor, não é um conhecimento superficial, como a gente tem visto muito aí na internet, né? Então, a minha vida eu me dediquei aos estudos. Eu comecei trabalhando com comunicação, mas na fonoaudiologia, dando aula na universidade, e depois, um certo tempo da vida, eu decidi abrir uma loja. Então, eu decidi empreender e abrir uma loja muito grande, muito bem posicionada, de marcas de luxo. E aí eu falei, bom, abri, então agora eu tenho que estudar. E é onde eu fui fazer formações em coach, mas tudo voltado para o meu crescimento e não para eu atuar nas áreas, né? E comecei a estudar imagem, porque para mim eu precisava vender uma coisa que fosse assertiva para a pessoa, para minha cliente.
A venda, para mim, significava muito mais do que um produto. Sempre assim, acho que buscando a questão da excelência, não vender por vender, né? Exatamente. Não tem aquela frase assim, tá linda, tá maravilhosa, não, e sem achar que a pessoa loja, tá... era proibido fazer isso. Todas as vendedoras sabiam que ali a gente tinha ciência e a gente tinha que falar as coisas que realmente estavam... Né? Que a gente via. E quando não estava bom, olha, não tá legal, vamos procurar outra coisa. Não ficou bom, isso não combina com isso, é tão bom quando a gente vai numa loja que faz isso, sabe? Que a pessoa fala, nossa, então... Sente a sinceridade, a transparência ali. Acho que a pessoa fica bem mais confortável em comprar e voltar. E aí, com o início do Instagram, nessa época, quando começou aqui no Brasil, todo o marketing digital, eu já comecei a fazer os provadores, só que entregando conteúdo, ciência. Não só para mostrar uma roupa, para vender. Então, eu já dava dica de para quem que era, o que comunicava, como que você combinava, que situação que você usava. E eu criei uma autoridade já na internet logo no início, um posicionamento mais forte. E aí, eu comecei a estudar tanto imagem que eu falei assim, gente... O meu negócio, a vida inteira, foi transformar pessoas, né? Ensinar, foi pegar a pessoa e mudar a vida dela. Eu comecei a dar aula na faculdade com 22 anos de idade. Né? Então, a vida inteira eu fui ligada a isso. Né? Fiz um mestrado para poder dar aula, para poder realmente ter ciência, enfim, pesquisa. Então, isso sempre foi muito importante para mim. Aí eu peguei e falei, o que eu estou fazendo com essa loja? Eu vou trabalhar com posicionamento de imagem. Simplesmente definir, decidir e programei para fechar a loja em 6 meses. E, assim, eu tenho umas coisas que eu vou enxergando, como eu estou sempre em evolução e buscando evoluir, prosperar, então eu sempre vou enxergando umas coisas e eu me jogo. Eu não tenho essa de falar, isso não dá certo. Se não der certo, eu vou fazer de outra forma e vai dar certo. Vai fazer dar certo, né? Não existe essa opção na minha vida, não vai dar certo. Ou então, e se? Não, e se a gente vai arrumar outra forma. E aí comecei a trabalhar com gestão de imagem e posicionamento e logo durante a pandemia e eu assim, cresci muito, né, nesta área. Como as pessoas já me conheciam, quando eu comecei a fazer gestão de imagem, todo mundo veio e me apoiou e quis fazer gestão de imagem, todas as pessoas que já me conheciam, enfim. E aí eu falei, bom, não existe imagem sem comportamento. Eu já venho estudando comportamento no coach, comportamento na neurociência, não existe imagem sem comportamento. Então, eu vou ter que estudar etiqueta. E aí, fui fazer todos os cursos de etiqueta do Brasil, fui fazer na França. E, dentro da etiqueta, a gente trabalha com excelência em atendimento. Eu falei, bom, é o que eu quero, porque eu sempre busquei o corporativo. Eu acho que é muito eu. Então, eu sempre busquei o corporativo. Eu falei assim, bom, então, se eu quero trabalhar com excelência em atendimento, eu vou estudar com os líderes do mercado mundial em excelência e atendimento que estão nos Estados Unidos. E aí fui para lá, fiz uma imersão, estudando a Disney, Universal, Apple, Harley Davidson. Então, várias empresas que são exemplos número 1 no mundo em excelência e atendimento. E eu fui ver como eles faziam isso. Né? E, com isso, o que eu vi? Que no Brasil a gente está muito aquém. A gente está muito atrasado nesse quesito e as pessoas aqui, as empresas, grande maioria, focam em resultado. Não focam em pessoas, não focam em desenvolver pessoas. E aí, como eu não gosto de nada muito fácil e nada muito... eu falei, bom, então, agora eu vou estruturar um curso de etiqueta, de educação corporativa, que eu chamo. Por quê? Porque... Como eu gosto de me aprofundar nas coisas, e eu acho que não adianta você dar o final que a pessoa tem que fazer se ela não entender o porquê. Se ela não desenvolver as habilidades que ela precisa para exercer aquilo. Então, como eu falo para você que você tem que ter empatia, que você tem que gerenciar conflitos, tá bom. E na hora do conflito, o que eu faço, Cris? Como é que eu vou ter controle de emoções para gerenciar esses conflitos? Como é que eu vou ter empatia e assertividade quando eu tenho que tirar eu da jogada e colocar o meu cliente, mesmo achando que ele não está certo, mas eu tenho que satisfazer esse cliente, encantar esse cliente, aproveitar e talvez até fazer o conflito como uma oportunidade de encantamento, né, que a gente
tem muito esse insight, a gente faz muito isso, ensina a fazer isso, que é uma oportunidade de encantamento, já que aconteceu um problema, porque quando acontece um problema, isso fica registrado na memória de uma forma muito negativa e de uma forma que para a empresa é muito ruim, né? Porque não é só esse cliente que não vai mais. Esse cliente, né? Todo o rol dele não vai mais, se ele tiver alguma coisa, uma experiência negativa. Verdade. Né? Então, o nosso cérebro, ele funciona para nos proteger. Sempre que você tiver algo associado àquela empresa, que você vê algo, o seu cérebro vai falar, não, sai daqui. Vai para lá que você vai sentir aquela mesma dor que você sentiu aquela vez. Então, as emoções negativas no nosso cérebro são registradas com muito mais ênfase, né? Até mesmo para a gente não cair na mesma cilada novamente. E às vezes, né, acontece de ter uma coisinha só que dá aquele estalo na cabeça e você lembra de alguma situação que você vivenciou que também foi ruim, associa. Então, realmente, essa parte da neurociência, né, PNL, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado nas empresas para trazer a excelência no atendimento. E a gente passa por tantas situações, assim, que a gente fala, nossa, que atendimento ruim, que Exatamente. Falta de empatia, né? Assim, poxa vida, tinha tudo para dar certo, para ter um atendimento perfeito, para ser ótimo, mas deixou essa parte de lado, se preocupou apenas no resultado. Eu já passei por algumas experiências, assim, né? De a pessoa só focar no resultado final, sem se preocupar em realmente entender qual é a necessidade da pessoa, em tentar ajustar ali o seu produto. No meu caso, é um serviço. No seu caso, também é um serviço. Então, às vezes, o meu serviço ele tem que ser moldado ao que você precisa. Eu tenho um serviço padrão, um serviço que é tabulado, mas também eu preciso ter um serviço que seja modulado, para que eu consiga atender exatamente a sua necessidade. Eu acho que é nessa hora que o ouvir o cliente, né, saber o que o cliente realmente precisa, ou às vezes até para você dizer assim, eu não posso te atender agora porque realmente eu não tenho condição de te atender, isso não faz parte do meu rol de serviços, a minha capacidade técnica não está à altura. Às vezes a gente precisa também negar alguns clientes porque não tem condição mesmo de atender. Às vezes até porque o cliente ele é excessivo demais naquilo que ele quer, né? Ou porque realmente a gente não tem ainda a condição de atendê-lo. E a gente precisa ser muito honesto e muito, transparente. Na hora de falar para esse cliente nessa questão da excelência. Você concorda com isso? Concordo. Os valores nossos têm que virem sempre antes das nossas necessidades. Né? Então, se eu ajo com honestidade, com clareza, a partir dos meus valores, as necessidades depois vão vir. Eu não posso, eu preciso de dinheiro porque eu preciso fazer isso, então eu vou atender. Não, a gente tem que saber dizer não também. Isso faz parte da excelência em atendimento também. Então, só para fechar aí essa primeira pergunta, hoje a gente faz a educação corporativa desde a implantação da cultura de excelência, o desenvolvimento de processo e o desenvolvimento das habilidades que os colaboradores precisam para excelência em atendimento. E, principalmente, atendimento pelo WhatsApp, que as empresas perdem cliente todos os dias pelo péssimo atendimento de WhatsApp. E é uma ferramenta hoje, assim, fundamental em todos os negócios. Exatamente. Né? E é isso. Hoje eu trabalho desenvolvendo empresas poderem construir resultados melhores, mas a partir do desenvolvimento das pessoas. Você falou, né, que no Brasil está muito aquém, né, da excelência, como você viu aí nesses outros países. E as instituições que você estudou, como a Disney, né, outras empresas lá. Dentro do Brasil, a experiência que você teve, assim, está existindo uma mudança de aceitação para realmente ter essa excelência? Ou as pessoas ainda continuam, não me importo mesmo, não estou nem aí para esse negócio? E só algumas pessoas que talvez já tenham até participado também de eventos externos, que está tendo muito essas imersões, né, lá fora. Então, como é a sua percepção em relação à aceitação
principalmente o seu serviço, que hoje é um diferencial, né? Falando de posicionamento corporativo, né? A excelência. Você também trata da questão do mercado de luxo, né? Como é que está sendo isso na sua visão, na sua perspectiva? O que eu vejo? O empresário no Brasil hoje, ele ainda economiza, entre aspas, muito em treinamento. Então, ele está focado em resultados e não desenvolve as pessoas para aquilo que ele busca. Então, só que cada vez mais não é só a necessidade de treinar as pessoas, mas porque a gente tem hoje no mercado diversas gerações que pensam e se comportam de maneiras diferentes e é muito mais difícil você lidar com um grupo onde os interesses são diferentes e as formas de funcionarem são diferentes. A diversidade é linda, mas ela é muito mais difícil de ser monitorada e de ser levada. A gestão disso é muito mais difícil, né? Então, assim, cada vez mais os empresários estão desesperados, entre aspas, né? Assim, em busca de resolver esses problemas. Só que ainda não tem uma mentalidade do investimento e o quanto isso vai mudar a empresa deles. Mas, assim, eu tenho tido boa aceitação do meu trabalho, mesmo porque é um trabalho completo, eu não sei fazer nada superficial, né? Então, é realmente um trabalho, porque eu poderia simplesmente vender isso. É muito mais fácil. Eu vou vender essa palestra e ponto. Mas, para mim, se eu não tiver um resultado com aquilo e eu realmente não ver transformações a partir daquilo, para mim, no meu trabalho é preferível eu não fazer. Então, assim, as pessoas estão buscando e ainda tem mais uma coisa. O cliente está exigindo. E como até você falou do mercado de luxo, sou especialista em gestão do mercado de luxo, atuo nessa área. Então, quanto mais o valor do produto ou serviço é elevado, maior um nível de exigência sobre as experiências e aquisição daquele produto, certo? E a qualidade e tudo mais. Então, é normal as pessoas exigirem uma excelência em atendimento, já que eles estão comprando uma mercadoria, um produto, né? Ou um serviço, né? Que é de muito valor agregado. E a experiência do cliente agrega valor para justificar o preço, né, daquilo ali, certo? Então, a experiência do cliente faz parte do contexto do mercado de luxo. Só que hoje eu tenho, inclusive, agora em novembro, eu dei palestra para a loja popular de bairro, que tem um faturamento incrível, mas que atende público CD. Então, assim, o mundo está exigindo isso. A globalização, a gente tem informação de tudo hoje. Você acredita que essa evolução da tecnologia está fazendo com que, inclusive, as pessoas que não são, né, público-A, de luxo, elas entendam que tem essa necessidade? Você acha que faz parte da questão do mundo digital? Sim, porque hoje você tem consciência de tudo. O aprendizado é muito mais rápido, a informação é muito democratizada, né? E eu vejo tudo em todos os mercados. Então, assim, eu tenho uma rede de insights e de conteúdos que eu vejo que não tem fim. Atende, né? A todos os públicos, e aí, né? o que acontece? Que se você não tem um mercado de luxo, mas você oferece uma experiência, um atendimento de excelência para um público B, C, D, que não espera aquilo ali, é uma forma de você se tornar único e diferenciado nesse negócio. Então, é isso que a gente tem que pensar. O que te torna único? O que você faz diferente que ninguém faz com o seu cliente? Né? E o cliente vai te exigir outras coisas. Cada vez mais ele vai exigir isso, porque as oportunidades de compra são inúmeras. Verdade. E a concorrência é gigantesca. Então, ele vai escolher onde ele vai. E ele vai escolher onde ele for melhor tratado, onde ele tiver uma experiência diferente, onde ele for acolhido. Você sabia que 75% das pessoas voltam na Disney
Simplesmente, o maior motivo das pessoas voltarem na Disney, 75% das pessoas que vão lá voltam, hein? Independente da faixa etária. Olha que loucura. O principal motivo de fazer as pessoas voltarem na Disney é o acolhimento dos colaboradores. O ser humano, ele precisa disso. E aí a gente entra em comportamento. Se sentir pertencente, eu acho. Exatamente. Que quando a gente tá ali, nossa, eu estou aqui, mas estou bem. Não estou me sentindo fora da caixa, né? Se sentindo incomodado, não está tendo olhares. Que às vezes a gente está num local e está sendo olhado assim, né? De cima a baixo. Aí, não, essa pessoa já não é muito... Não é desse ambiente, está num ambiente errado. Então, se você não se sente pertencente ali naquele local, você já começa a repelir sentimentos e daí não volta mais. E eu acho que a Disney, ela tem muito esse acolhimento, né? Você tá lá, você esquece do mundo. Você quer estar ali dentro, viver todas as experiências que tem. E é incrível. Dentro da Disney, ali é onde os sonhos se tornam realidade. Então, é proibido ter realidade. Realidade cotidiana. Isso. Tipo dor, tipo, por isso que se uma criança está chorando, o colaborador, ele tem autonomia para resolver o problema da criança, mesmo que tenha que dar alguma coisa de graça, um sorvete que caiu no chão, alguma coisa para a criança. Então, ele tem autonomia para isso. Então, assim, todos ali estão empenhados em não te deixar sair do mundo da fantasia. Ali não existe, é proibido ter realidade. Incrível como não importa qual é a função ou o cargo do funcionário lá, ele vai estar sempre preocupado dar limpeza ao melhor atendimento. Isso é nítido, né, na Disney. Então, se a gente conseguisse trazer isso, né? Que às vezes a gente tem uma departamentalização dentro das empresas e fala assim, não, mas esse não é meu serviço, isso não faz parte da minha função. Aí não faz, aí deixa o cliente aquém. Pouco importa, o cliente quer ser atendido. Se você não faz, dê um jeito de resolver o problema do cliente. É a questão da excelência. Às vezes você não faz aquilo, você não tem competência para fazer aquilo, mas você vai achar uma forma, um meio para resolver o problema do cliente, para que ele se sinta dentro de casa, acolhido, né? Acho que é nesse ponto que a gente está pecando um bocado aqui no Brasil. O colaborador que não é proativo hoje, ele tem uma limitação de crescimento na profissão. Isso até é uma das coisas que eu ensino no treinamento, né? Sobre proatividade, sobre excelência, você fazer muito mais do que você foi contratado. Então, se você tem uma cultura de excelência, você tem que viver essa cultura todos os dias, independente do seu estado de humor, independente de se você está com vontade ou não. Se o cliente é A, X ou B, você tem que viver essa cultura todos os dias. Na Disney, todos os colaboradores, aí você citou que todos estão preocupados com tudo, porque isso faz parte da cultura de excelência. E eles passam pela Universidade Disney. Todos são obrigados. Toda pessoa que entra para trabalhar na Disney vai passar pelo treinamento na Universidade Disney. Por isso que é o encanto que é, né? Exatamente. Não tem como Tem dar problemas, errado. tem dificuldades? Claro que tem. Mas, inclusive, eles falam assim, mas e se eu treinar o colaborador e ele for embora? Mas e se você não treinar e ele decidir ficar? Fazendo o que ele quer dentro da sua empresa. Então, é isso que a gente tem que pensar. Qual o estrago ou qual o tamanho do agrado que ele vai fazendo? Porque, às vezes, se você não faz treinamento, é justamente isso. Ele pode estragar de uma maneira irreparável até. Exatamente. Então, a gente precisa desenvolver aí um mindset de crescimento e de evolução. A gente precisa entender que a gente precisa desenvolver pessoas, né? Que isso faz parte do mundo empresarial. É isso, gente. Vocês que estão assistindo, preste atenção em todo esse conteúdo que a gente está falando aqui. Essa abertura de mentalidade, né? De entender a necessidade e a importância de você atender bem, de você trazer essa cultura para dentro do seu negócio, seja ele o tamanho que for. Eu já tinha falado aqui anteriormente, em outro episódio, que a gente não começa grande. Então, você começa melhorando aos poucos, daqui a pouco você vai estar com o seu negócio, seja comércio, seja serviço, o que for, dentro de uma excelência, e as pessoas vão estar indicando. Você vai estar nem precisando mais
vamos dizer assim, fazer propaganda, gastar com publicidade, porque o seu cliente já vai ser a sua própria propaganda, o seu próprio marketing. Exatamente. Né? Muitas vezes o vendedor, o empresário, está preocupado com o próximo cliente, mas ele não está preocupado em manter o relacionamento que ele tem com o cliente dele já dentro da empresa, que vai ser a recompra. Né? Além dele poder comprar novamente, ele ainda vai indicar as pessoas. E tem estudos que mostram que você gasta muito menos se você trabalhar o relacionamento com o cliente que você já tem. E tem gente que faz questão de estragar um relacionamento e tentar conquistar um novo cliente. Então, o custo de aquisição para um novo cliente ele é muito maior se você trabalhar o seu próprio relacionamento, né? Também a questão da ambiência. Você está em ambientes com pessoas que você quer vender, quer ter relacionamento, mas não só com aquele interesse de vender o tempo todo, mas ser interessante, fala muito isso, né? Não ser interesseiro, ser interessante, mas com propósito. Tudo o que a gente fala, né? Você fala muito isso na sua mentoria, né? Tudo que você for fazer, você tem que ter uma intenção. Sim. Não é estar toda hora querendo, compre de mim, mas ter uma intenção de mostrar ali uma segurança, uma tranquilidade, uma autoridade no assunto. Né? Então, assim, eu acho que tudo isso a gente precisa trabalhar mesmo para colocar em prática e ter um bom resultado, independentemente do porte do negócio. Exatamente. Exatamente. O seu negócio cresce a partir do momento que você cresce e desenvolve aí toda essa parte comportamental e humana. Né, que é a base de tudo. Ô, Cris, me diga se na sua vida, na sua trajetória, tem alguma rotina que você implanta e por isso que você acredita que tem dado sucesso também nos negócios? Eu falo da rotina pessoal. Sei que você é uma pessoa que é muito ligada, antenada na questão de prática de exercício, mas tem alguma coisa que você faz assim, todo dia eu preciso fazer isso para que meu dia flua, aconteça do jeito que eu tenho que acontecer. Me fala um pouquinho como é essa sua rotina. Exercício físico. Todos os dias eu faço pelo menos 1h30 de exercício físico pesado. Eu preciso consumir ali, eu preciso extravasar. Eu sou aparentemente uma pessoa muito calma. Todo mundo fala assim, nossa, como você é calma. Aí eu falo assim, sou calma, mas eu tenho todas as estratégias para me deixar calma, para fazer controle de emoções. Né? Então, você sabe, eu faço diversas modalidades de esporte. Eu nado, eu pedalo, eu corro, eu faço musculação pesada, eu faço eletroestimulação, eu faço, às vezes, beach tênis. Então, assim, eu procuro me diversificar, inclusive nisso, porque, como a gente aprende na neurociência, tudo é oportunidade da gente evoluir com estímulos diferentes. Né? E aí tem toda a modulação de hormônio e tudo. Então, assim, tem muito estudo, né? Muita ciência por trás do exercício físico. Então, assim, uma das minhas prioridades no meu dia, para eu dar conta de todo o meu trabalho, para eu ter a disciplina que eu tenho, é o exercício físico. Faço yoga também, né? Então, assim... Sem exercício não dá, né? Não dá. Não dá. Olha, uma dica importante, inclusive, para mim. E dieta também, né? E dieta também. É. Porque se você também não faz a dieta, você não consegue acompanhar o ritmo do exercício físico. O corpo tem que estar bem, né? Pra gente... quando o corpo está bem, a nossa mente também está ali sendo criativa, sendo ativa naquilo que precisa ser feito, precisa ser realizado. Exatamente. E a gente consegue raciocinar melhor e tomar decisões melhores. E como empreendedor, gestor, empresário, a gente está a todo momento fazendo e tomando decisões. Sim. E, às vezes, num momento desse aí, que a gente está sem essa gestão de emoção, sem esse corpo preparado para tomar uma decisão correta, a gente pode tomar uma decisão aí errada e ser fatal para o nosso negócio também. Inclusive, o exercício físico é uma das bases para você desenvolver autoconfiança, autoestima. Né? Então, inclusive nos meus treinamentos também tem aula sobre autoconfiança e como você cresce isso, né? Como você desenvolve isso. Né? Então, é muito importante. A gente... Tem algum desafio assim que você disse, não, isso aqui foi quase que me faz desistir? Eu sei que você já falou que
você não pensa nisso, né? Sempre pensa positivo, vai fazer mesmo sem estar 100% preparada. Você é uma mulher guerreira mesmo de fazer acontecer. Mas aconteceu já em algum momento de você passar por alguma situação que você disse, nossa, isso aqui foi difícil, foi bem crucial na minha vida. E também, ou um ponto de virada, né? Assim, passou. Eu tive vários, tá? Mas eu vou falar até especial de um que eu tive o ano passado, porque a gente está no digital e a gente tem 1 milhão de oportunidades todos os dias, né? Sim. De pessoas que querem trabalhar com a gente, que quer desenvolver, fazer lançamentos. E a gente tem que, assim, realmente ter consciência do que a gente está comprando, de quem é aquele profissional que está fazendo uma parceria com a gente. Então, eu tive... um dos que me marcou foi o ano passado, que eu fiz um lançamento e, assim, foi uma tragédia. Tragédia dentro da expectativa que eu tinha e do curso normal que as coisas iam acontecer. Que era uma pessoa, inclusive, que eu conhecia, que fez uma mentoria comigo de lançamento, porque eu já fiz, com os Segredos da Audiência, que é um grupo muito grande nisso. Então, assim, eu não era qualquer pessoa. Eu sabia tudo o que ia acontecer ali, só que eu só não faço. Sim. Certo? E, no entanto, foi uma catástrofe. Ele não fez nada que deveria ter sido feito. E, assim, vendeu por conta... Do seu nome. Do que eu já vendia, certo? Mas não foi o esperado e eu tinha um contrato com ele. E quando eu fui conversar com ele, ele simplesmente... O problema é seu, se eu assinou um contrato. Agora, como é que eu continuo fazendo lançamento com uma pessoa que não tem um pingo de responsabilidade, né? E que um pingo de gerenciamento da empresa dele, que eu só fui ver isso depois. Infelizmente, você só descobre depois, né? Essas coisas. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os parceiros que a gente arruma na internet. E, neste momento, que foi julho do ano passado, eu falei, bom... Para mim foi assim, um baque muito grande, porque foi uma decepção muito grande. Porque eu conhecia a pessoa. Eu lembro desse lançamento. Eu conhecia a pessoa. Pra você ter uma ideia, o gestor de tráfego dele fez campanha, assim, não fez nenhuma restrição de campanha. O produto para mulher ele está vendendo para homem. Não fez restrição de público, falou público total do Instagram. Quer dizer, todos os critérios que tem que existir ali no tráfego pago. O tráfego foi uma lástima. E quando eu fui questionar ele... Ele falou, não consigo gerenciar tudo. Eu falei, você não consegue gerenciar nada, porque você não gerencia. Você é o playboyzinho que se posiciona de Rolex com um Land Rover e que realmente não tem responsabilidade. Nossa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando aconteceu isso, e nem foi assim, porque ninguém sabe o que aconteceu, né? Eu que sei. Eu fiz o curso, eu dei as aulas para as pessoas que compraram, foi tudo tranquilo, foi tudo ótimo, foi tudo excelente. Só que... eu perdi o chão, assim. E aí, de expectativa com o ser humano mesmo. E eu falei assim, bom, agora eu preciso me recuperar. Porque eu tive que entrar na justiça, nunca fui num fórum. Entendi. Eu prefiro resolver as coisas, ou às vezes a gente até sai... como fala, a gente é prejudicado, mas eu não quero mexer com justiça, isso não é uma coisa que tá no meu cotidiano, né? Porque tem gente que fica buscando também, né? Problema para ir para a justiça, exatamente. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que me deixou muito chateada. Só que eu falei, eu vou continuar e vai dar certo, né? Mas eu pensei em desistir de digital, de Instagram, meu produto é todo... digital hoje, né? Inclusive, eu conheci você nas no redes digital, sociais, né? LinkedIn, Instagram, enfim. É tudo rede social. Tem muita indicação, mas é tudo rede social, né? Mas aí eu peguei e falei, só que eu tenho uma coisa comigo. Quando eu tenho qualquer problema que eu caio, eu paro, organizo a minha cabeça, que é onde vem o controle e gerenciamento das emoções que a gente precisa. Eu organizo a minha cabeça e eu reestruturo outra coisa muito maior. E sempre foi assim na minha vida. Sempre foi assim. Tudo sempre foi dando certo porque eu sempre agi dessa forma, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, agora eu vou ficar 2 meses
sem vender nada. Quer dizer, venda vai acontecendo porque as pessoas vão chamando e tal, mas eu sem ofertar nada, porque eu vou estruturar a educação corporativa. E aí veio esse nome, porque para mim tem tudo a ver, eu sou muito ligada à educação, à ciência. Então, eu coloquei o nome de educação corporativa para eu desenvolver pessoas. Então, eu peguei toda aí a minha bagagem de posicionamento de imagem, de etiqueta, de tudo que a gente precisa para excelência e atendimento e fiz a educação corporativa para excelência e atendimento. Como se fala hoje muito, né? Pivotou, né? Fez uma transformação do negócio, consolidou ele e direcionou agora para a área corporativa. E eu cresci assim. Foi questão de 2 meses para eu estruturar, para eu fazer as aulas, para eu pegar design, para me ajudar e tal, e desenvolver, né, os conteúdos e tudo mais. E tá dando super certo. Mas você ainda faz a gestão individualizada? Faço. Faz. Mas agora o foco é realmente no corporativo. Porque no corporativo a gente também faz o posicionamento de imagem da empresa. Você faz online também, se precisar, ou só presencial? Sim, não, online também. Ah, que legal. Online também. Então, assim, hoje eu tenho diversas empresas de diversos ramos. Turismo, loja, público A, público mais baixo, imobiliárias. Então, quem estiver procurando excelência... Escritórios de advocacia. Então, assim, e loja de suplemento. Então, assim... na verdade, eu não tenho consultórios médicos, um nicho específico, porque tudo precisa. Tudo precisa, né? Exato. E é interessante, porque eu vou vendo as empresas de cima, né? De fora, e eu trago insights de coisas que eu vejo numa, que funciona, que na outra. E, assim, a gente consegue organizar melhor e gerenciar melhor isso, e inclusive colaborar mais com as empresas. Porque então, às vezes bacana. Uma ideia que está naquela empresa que tem um ramo totalmente diferente, ela vai ser adaptada, aquele case, né? Ele se adapta exatamente a um outro problema que às vezes a pessoa nem pensa, né? Porque, enfim, é totalmente diferente. Eu, como contadora, né, a gente trabalha também com vários tipos de negócios, né? A gente tem mais supermercado, advogados, médicos, mas tem uma gama maior de supermercado. Então, assim, só que às vezes tem um outro negócio ali que você, nossa, aquela situação que é aplicada ali, dá para fazer aqui e vai dar super certo. Acho que é basicamente isso que você faz também. E é legal porque você vai trazendo ali experiências, né, de outros lugares, aplicando e também fazendo testes para ver se dá certo. Acho que isso é bem bacana e faz realmente crescer, né, a consolidação aí dos seus conhecimentos de uma forma geral. E hoje eu estou assim, muito realizada porque realmente eu cheguei aonde era o meu foco. Era isso que você queria? Desde o início, quando eu comecei a fazer posicionamento de imagem. Então, assim, foi depois de um tombo. Mas será que se você não tivesse passado por esse tombo, você estaria agora nessa posição? Você acredita que... Eu acho que não, porque eu ia protelar isso um pouquinho mais para frente. Então, entendeu? É aquela história, né? Tem que acontecer alguma coisa para a gente ser direcionado para o que a gente realmente precisa estar, onde a gente precisa estar. De uma forma mais rápida, né? Mais objetiva, mais... Verdade. E realmente, assim, isso daí é o meu propósito e eu acredito que a gente pode ajudar as pessoas a prosperarem. Muito bem. Né? Me diga, tem alguma coisa ainda em relação à sua carreira que você ainda não conseguiu realizar, mas você falou agora para mim que já está naquilo que você... Esse é o seu propósito. Mas ainda tem algo a mais que você ainda queria fazer, conhecer, estudar? Você já estudou um monte de coisa, né? Mestre em vários conhecimentos, mas tem ainda coisa, porque a gente às vezes não para. Eu acho que você é um pouquinho como eu, não paro de estudar nunca. Tá o tempo todo buscando conhecimento. Eu já disse para mim mesmo que quando eu terminar agora o doutorado, eu vou fazer na área de computação, porque agora é o digital, né? Assim, eu acredito, se a gente está nessa vida é para evoluir. Então, eu não pretendo parar de estudar nunca. Nunca. Olha aí, gente. Nunca. Para nunca. Nunca. E cada vez eu quero estudar mais, me organizar para eu estudar mais.
Então, assim, eu acho que comportamento humano é uma coisa que a gente precisa entender. Porque a base de tudo é comportamento. A base de tudo, a forma como você gerencia as suas ações e tudo, é a partir de entendimento seu sobre comportamento. E existe um padrão de funcionamento do cérebro que tem um padrão comportamental das pessoas. Então, assim, quando você começa a entender isso, você fica mais leve. Porque, às vezes, você acha que uma coisa é pessoal com você, mas não, aquilo ali é do ser humano, o cérebro funciona daquele jeito. Entendeu? Fica até mais fácil de entender, né? Fica mais fácil de entender. E você fica mais leve, entendeu? Você sofre menos. Então, eu acho que eu quero me aprofundar cada vez mais em comportamento humano, em psicologia positivista, que é uma área que eu amo, e em neurociência. Essas são as áreas assim que eu busco me aperfeiçoar e eu quero continuar estudando, né? Quer dizer, estou continuando estudando. Eu faço mentoria para mulheres na área de finanças, né? Então, alguns pontos que elas têm dificuldade em se organizar nas finanças é justamente a questão da mentalidade e algumas situações que aconteceram até quando criança, Sim. que faz com que elas fiquem ali bloqueadas, não consigam fazer acontecer, não consigam empreender, não consigam terminar um determinado curso ou fazer alguma coisa até o fim. E eu venho estudando também a PNL justamente para ajudar essas pessoas, essas mulheres também a sair dessa zona aí de bloqueio e evoluir, porque as finanças, ela vai estar ali sendo um reflexo de todo o seu comportamento, essa questão do comportamento da pessoa. A neurociência, acho que isso é fundamental. E eu também estou bem interessada nesses assuntos. Bacana. Porque parabéns, seu trabalho é fantástico. Faz parte, né, de tudo. Mas, assim, e olha para você ver, contadora, né? Então, isso daí ninguém escapa, Tanísia. A gente precisa desses conceitos. Qualquer empresa precisa disso. Muito bem. Né? Então, maravilha. Eu tenho, assim, um Brasil, um mundo todo para aí alcançar. E eu tenho clientes até no Japão, para você ter uma ideia. Olha aí. Japão. Gente, eu tô aqui com uma pessoa internacional total. Mas agora, vamos chegar ao nosso momento. Pode isso, contadora? Você preparou uma pergunta para mim? Posso fazer agora. Deixa eu ver o que eu gostaria de saber. Como você vê que dentro do seu negócio a excelência em atendimento é importante e aonde você acha que as pessoas pecam? Ela é, como você já falou aqui, ela é super importante. Principalmente num trabalho que ele é muito técnico, né? Então, a gente passa, na verdade, o contador, o contabilista, passa uma visão de muito técnico, de números. Então, às vezes, as pessoas não querem, porque coisa de contabilidade eu não quero nem saber, eu não quero ver. Esquece que existe coisas a mais ali a ser tratada. Muitas pessoas têm problemas financeiros e contábeis justamente porque está com algum problema, alguma situação, de algum comportamento, pessoas, que fez com que o negócio não desse certo. E, então, assim, se a gente trazer esses conceitos para o atendimento dentro de uma empresa de contabilidade, nós teremos clientes muito mais satisfeitos, isso é fato. Então, hoje eu me preocupo em atender bem o meu cliente, em me preocupar com ele, com o que ele está querendo de verdade. Aquela história da modulação em relação ao serviço. Eu posso dizer assim, eu faço apuração do imposto, certo? Mas como é o seu negócio? Eu primeiro procuro entender qual é o negócio dele, qual é a necessidade que ele tem. Porque às vezes ele quer conversar, às vezes a gente serve também de psicólogo, viu? Sim, sempre. Ele traz os problemas, a gente vai conversar sobre os problemas, quer só conversar? Vamos só conversar, porque é onde eu acho que vai ter o diferencial do nosso serviço. Se eu trazer somente uma planilha, uma guia de pagamento de imposto, eu vou ser igual a qualquer outro contador. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, então eu tenho que me preocupar em atender diferente esse cliente. Para você ter noção, olha aqui, tá?
com um nomezinho personalizado, os biscoitinhos. Experiência do cliente, experiência. Eu mandei fazer também, por exemplo, um cheirinho específico do escritório, um cheirinho da Hacienda. Para quê? Para que esse cheiro, quando ele sentir esse aroma, ele vai sentir o quê? Nossa, esse cheiro é da Hacienda. A Hacienda transmite tranquilidade, segurança. Eu chego lá na Hacienda, eu tô como se eu tivesse em paz. Eu não tô, não. Nossa, eu vou pro contador, sabe? Que chato. Não, vou pagar imposto. Não, eu quero que ele tenha lá uma sensação de tranquilidade. É isso que eu quero transmitir dentro dos nossos valores, né? Essa tranquilidade, essa segurança que ele precisa em saber que a empresa de contabilidade que ele está contratando vai resolver os problemas dele, vai atendê-lo da melhor maneira possível, trazer a melhor solução. Então, acho que se todo mundo começar a se preocupar com esse atendimento diferenciado, vai ter também clientes mais fiéis, clientes que vão indicar novos clientes. Isso. E a gente só tende a crescer. Então, a gente precisa se preocupar cada vez mais com isso, com o posicionamento corporativo. Por isso eu estava perguntando, você faz online, né? Eu já estou pensando aqui na contratação no online, porque às vezes a gente não consegue trazer o profissional, né? De fora daqui, mas se a gente tem a forma digital, né? A tecnologia ao nosso favor, sim, por que não? Né? Por que não contratar pessoas com excelência para aprimorar os nossos serviços e trazer mais qualidade para os nossos clientes? Né? Acho que é fundamental. A outra pergunta foram 2 perguntas, né? Não, eu perguntei sobre excelência de atendimento, como você vê isso na área. Então, assim, como assim, você mesmo vê a importância e tudo, gente, qualquer área precisa de excelência de atendimento. Qualquer área. Qualquer empresa precisa, não importa se você vende parafuso, não importa se você vende avião, você precisa estar focado no cliente, né? Então, hoje é hora da gente focar nas pessoas. E posso deixar só mais uma dica? Você viu que eu falo muito, né? Você já está acostumada. Você já me conhece de longas datas, você já sabe. Antes de encerrar, eu queria dar mais uma dica para os empresários. Principalmente os empresários focados em resultado. Não existe resultado sem o desgaste emocional excessivo se você não treinar pessoas. Primeira coisa. Segundo, mudar o mindset com a forma de enxergar o cliente, principalmente aquele cliente difícil, né? O cliente difícil, o cliente que reclama, o cliente que exige. Porque o que as pessoas fazem? Quando tem um problema com o cliente, fala assim, esse cliente é muito chato. Lá vem esse cliente chato. Né? Então, quando a gente imprime uma palavra dessa em cima do cliente, a gente vai evitar a interação ou a gente vai querer interação? Evitar. A gente vai evitar porque a gente está imprimindo uma emoção negativa. E a gente vai bloquear com relação a esse cliente e, com certeza, o atendimento vai ser muito mais desgastante para você e para o cliente e vai ser muito mais difícil. E talvez ele até perceba, sabe? Porque quando você coloca isso, esse cliente é chato, aí você vai, nossa, eu tenho que atender esse cliente. Você, querendo ou não, vou fingir agora que eu estou atendendo bem. Mas você tá ali dentro de você com a amargura, sei lá, para atender, não vai ficar do mesmo jeito. Não vai. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar, mudar a chave. Esse cliente não é chato, esse cliente é desafiador. Só que na Disney a gente aprende, é o cliente que te faz evoluir. O cliente, ele te dá consultoria de graça e você está reclamando? Isso é uma consultoria de graça, de coisas que você precisa ampliar a sua visão e você precisa buscar para a sua empresa e que você não está enxergando. Então, na Disney eles falam, foque no seu cliente difícil, porque ele te dá a consultoria de graça. E é ele que vai te fazer evoluir. Não é o seu concorrente, é o seu cliente difícil. Exato. Então, a gente mudar a palavra chato para difícil, a gente já muda desafiador. Para desafiador, a gente já muda a percepção que a gente tem desse cliente e a gente entende que é uma forma da gente evoluir. Isso já é uma dica valiosíssima. Exatamente. Se a gente aplicar isso no nosso dia a dia, tanto o nosso humor em atender esse cliente vai mudar, né? A gente vai mais satisfeito a atender, mesmo sabendo que ele vai ser difícil, que ele vai, de certa maneira, lhe tirar você do sério, que temos que tirar a gente do sério.
Mas é com se a gente colocar esse foco, né, a gente vai conseguir... Inclusive, na Disney tem outro dado que, para cada interação ruim, para cada momento ruim do cliente, ele precisa, se não me engano, gente, 43 momentos bons, positivos, para tirar aquele ruim. Se você evita a interação, você não vai ter oportunidade 43, de tirar essa experiência ruim da cabeça da pessoa. É muita interação. Exatamente. Se esse cliente não voltar, não tem chance nenhuma de ter essas interações. Exatamente. Muito bem. Adorei a nossa conversa. Acho que foi maravilhosa, fantástica. Eu queria convidar você a se inscrever, a compartilhar, a comentar, né, sobre esse episódio. Quero agradecer muito a você, Cris, por ter se disponibilizado seu tempo e vir aqui compartilhar o seu conhecimento, toda a sua trajetória, trazer dicas valiosas para os nossos ouvintes. E se você tiver mais alguma coisa para falar, direcionado para eles, pode falar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. E aproveitam para curtir, compartilhar. Me segue lá nas minhas redes também, Cris Sofiati. A gente tem muita dica todos os dias para vocês. Dicas maravilhosas, né? Toda hora eu tô lá. Muito bom poder estar aqui vivendo isso com você. Então, gente, siga a Cris Sofiati, @Cris Sofiati. Ela tem conteúdo valioso todos os dias para vocês estar lá consumindo. Eu consumo diariamente, eu vou lá, curto, comento. Também siga aqui o nosso canal, o Pode Isso Contadora. E antes de finalizar, eu tenho aqui uma lembrança para a Cris, para que ela nunca esqueça do Pode Isso Contadora aqui de Alagoas. Olha só, gente, aí ó, a experiência do cliente. Tá vendo? Isso é se diferenciar. Obrigada aí por todo o carinho e ainda personalizado, olha. Até a próxima.